Olá, gentes, aqui é o K. E, bom, como a gente tá aqui nessa temática Marvel, né? Não sei até por quanto tempo, se bem que pra falar de Marvel e o CM tem assunto de sobra, né? Mas então, já que estamos nesse tema aqui no canal, eu gostaria então de falar sobre o que eu penso da fase 1 da Marvel, né? Já que falamos da fase 4, falamos dos erros, né, que cometeram nesses últimos tempos, eu gostaria de falar dos acertos que cometeram na fase 1, né? E claro, naturalmente vai ter uma fita para fase 2 e uma fita para fase 3 também. E até para fase 5, né, que é a que estamos atualmente. Mas nesta fita aqui, eu gostaria de falar sobre a fase 1 do UCM, né, o Universo Cinematográfico da Marvel. E vamos lá. O que eu acho dessa fase, assim, de forma bem geral? Eu acho que foi um grande acerto. Primeiro pelo fator coragem, de certa forma. Pelo fator novidade, com certeza, né? E pelo fator de simplicidade. O que eu quero falar com isso? Eu quero dizer assim, que eu acho que foi uma fase super simples, ela foi bem básica, ela chegou a ser até didática, né, se a gente parar pra pensar, mas eu acho que ela foi muito bem acertada, e claro, hoje provou-se como sucesso. Mas então, vamos lá, o que a gente tem na fase 1 da Marvel? A fase 1 começa em 2008, com o Homem de Ferro, certo? Primeiro filme do UCM. Ele é seguido então por Homem de Ferro 2, O Incrível Hulk, Thor, Capitão América, o Primeiro Vingador e, por fim, Vingadores de 2012. E encerra-se assim a fase 1 da Marvel. E é bem fácil da gente perceber o que eles fizeram nesta primeira fase, né, neste primeiro capítulo. Eles formaram os Vingadores. De novo, de forma bem didática. Bem, assim, não tem como se perder. Primeiro, Homem de Ferro estabelece o personagem que vai ser o pivô desse universo todo, vai se tornar o rosto da Marvel, vai se tornar um dos personagens mais populares, né, da cultura pop, e assim, com uma atuação que é super elogiada do Robert Downey Jr. E então, vamos lá, o primeiro filme estabelece o Homem de Ferro certinho, faz a sua história de origem, conta muito bem, inclusive é um bom filme até hoje. Tem começo, meio e fim certinho, tem um vilão no final e tal. Apresenta assim todo o potencial tecnológico, o potencial fantasioso, né, que a Marvel sempre teve. E ele finaliza com uma cena pós-créditos que traz, né, a primeira aparição do Nick Fury, certo? Interpretado pelo Samuel Jackson, recrutando o Homem de Ferro para o time Vingadores, né? Tanto que ficou famosíssima a frase, né? Você já ouviu falar da Iniciativa Vingadores? Eu gostaria de falar da Iniciativa Vingadores, né? E pronto, tava aberto o UCM oficialmente, né? A cena ficou muito famosa, o filme foi muito bem de bilheteria. Enfim, Homem de Ferro 1 foi um sucesso gigantesco e deixou o pessoal na expectativa. E aí, quando que a gente vai ver os Vingadores? E olha que interessante, a Marvel, como a gente bem sabe, eles estavam sem vários personagens principais naquela época, certo? Não tinha Homem-Aranha pra usar, não tinha Quarteto Fantástico, não tinha os X-Men. O X-Men tava na Fox, o Homem-Aranha tava na Sony, o que eu falei? O Quarteto Fantástico tava na Fox também. Então eles estavam sem os principais. Então o que eles fizeram? Vamos pegar aqui o lado B. Que o Homem de Ferro, as pessoas têm a impressão errada hoje de que ele sempre foi esse sucesso. Não, pelo contrário. O Homem de Ferro nunca foi campeão de vendas. Pelo menos não até essa época. O Capitão América também não era. Thor também não era. O personagem mais famoso que eles tinham, por incrível que pareça, era o Hulk. O Hulk, sim, era um personagem super conhecido. Difícil quem não conhece o Hulk, né? Pelo menos a proposta do personagem. Então a Marvel pegou os lado B. Homem de Ferro, Capitão América, Thor, sabe, Viúva, a Gavião Arqueiro. E começaram nesse universo com o Homem de Ferro. E o filme foi um sucesso, o primeiro filme. E aí ele é seguido do Homem de Ferro 2. Que de novo, aí sim vem com super expectativa. Tipo, é a continuação, né? E o Homem de Ferro 2, ele é um filme assim que hoje eu acho ele... Sempre ele foi tratado como um filme fraco, inferior ao primeiro filme, e eu concordo com isso. Mas ele faz a preparação pro que vem depois. Ele faz referência a Capitão América, faz referência a Thor, né? A cena pós-créditos de Homem de Ferro 2 é o Mjolnir, né? Lá no Novo México.
Ele faz esse monte de referências. Tem muito mais Nick Fury nesse filme. Apresenta a Viúva Negra. Por quê? Porque ele estava preparando para o filme dos Vingadores. Tem gente que não gosta disso. Eu não tenho problema com isso. O meu problema com o filme é outro. Eu tenho problema com o filme em si, com o vilão e tal. Mas o Homem de Ferro 2, ele, se eu não me engano, ele é um sucesso de bilheteria maior que o primeiro, só que ele é um pouquinho mais criticado. Porém, o Robert Downey Jr. ainda tá incrível, as cenas de ação ainda são legais, o Homem de Ferro continua com um personagem super maneiro, que todo mundo gosta. Então, assim, dá pra dizer que foi um sucesso, sim, com certeza. Preparando tudo que vinha depois. E aí, é seguido do Incrível Hulk. O Incrível Hulk, sim, é tratado como um filme esquisito, um filme que pouca gente gosta, um filme assim muito criticado pela forma que abordou o Hulk, pelo visual, pelo Edward Norton, né, como Bruce Banner. E bom, o Incrível Hulk acaba sendo um tropeço nesse meio aí, né? Tipo assim, eita, a Marvel errou. A Marvel não errou aqui, o filme não foi muito bom de bilheteria. Mas tudo bem, não era o bastante para derrubar o universo ainda. Tá, beleza, segurou bem e tal. Ou melhor, segurou não bem, mas né, aguenta aí. Apresentamos o Hulk, pelo menos. E olha que nem é uma história de origem, achei isso muito interessante. E eu gosto do Incrível Hulk, eu acho um bom filme de ação. Eu gosto do Edward Norton como Bruce Banner, eu acho que funciona, eu acho ele muito bom. Até um ator, na verdade, é ator de primeira linha, né? E parece que diz que ele era um pouquinho difícil de trabalhar. Mas eu gostei do Incrível Hulk. Mas tudo bem, foi um tropeço e passou. Aí é seguido pelo Thor. Se eu não me engano, é o Thor que vem logo em seguida. E o Thor foi outro tropeço, muito criticado. O pessoal bateu muito nesse filme. Falaram assim que acabou sendo um filme muito fraco em comparação com o Homem de Ferro, por exemplo. E porque, de novo, a proposta do Thor sempre foi, e nesse primeiro filme era o lado mágico, vamos dizer, né, o lado mais fantasioso ainda da Marvel. Pô, a gente vai pra Asgard, né? A gente vê a Bifrost, que é a ponte do arco-íris, então. E o filme abraça essa mitologia nórdica e tal, e com vontade. Tem os visuais lá, nada de realismo. E claro, só que o problema é assim, é que o filme passa a maior parte dele na Terra, né? Lá no Novo México, numa cidadezinha e tal. O desenvolvimento do protagonista, o pessoal acha muito rápido. Eu não tenho nem problema com isso, mas é a crítica que fizeram e sempre fazem esse filme. E aí, tipo, foi um filme que não impressionou muito, acabou ficando esquisito. O ator principal, o Chris Hemsworth, o pessoal não comprou de primeira. Gostava muito mais do Loki, né, o Tom Hiddleston. E beleza, então o Incrível Hulk foi um tropeço e o Thor foi um tropeço também. E aí, aí antes do grande evento, a gente tem Capitão América, o Primeiro Vingador. Esse filme, ele não, pro pessoal, geralmente, ele não é espetacular, mas foi um filme ok. Apresentou o herói, o capitão, que é super patriota, apresentou ele aqui pro público, né, na Segunda Guerra Mundial. Aí ele é jogado aqui pro presente para fazer parte da equipe e tal. Então, assim, o Capitão América foi um filme que não foi impressionante, mas aí também não foi tão ruim quanto os outros. Então, olha que interessante. O primeiro filme é um... Vamos lá, vamos analisar esses 5 primeiros aqui. O primeiro filme é um sucesso. O segundo filme é bom, mas não tá no nível do primeiro. Incrível Hulk é um erro. Thor foi um erro. E o Capitão foi um filme legal. Então a gente percebe que até os primeiros 5 filmes, o único que pode ser categorizado na visão geral como espetacular é o Homem de Ferro. Só que então olha como a Marvel, ela tropeçou pelo menos 2 vezes nesse caminho. E olha que foi logo de início, não foi nem depois, foi de início. Mas aí a Marvel chega com eu ia falar pedrada, mas assim, chega com um meteoro chamado Os Vingadores, de 2012, que é um puta filme de herói. É um puta juntamento de personagens, sabe? É um super filme de ação, é um super filme de aventura. E assim, sabe, estourado mesmo em todos os sentidos. E eu acho Vingadores 2012 uma obra-prima, eu sempre digo isso, e sem medo, eu acho uma obra-prima o Vingadores 1, até hoje. Hoje muita gente critica, muita gente bate, claro, porque a pessoa critica aquilo que ela quiser, não tem problema. Mas no meu ponto de vista, o Vingadores 1 é um filmaço ainda, um filmaço.
E interessante que ele foi dirigido e roteirizado pelo Joss Whedon, né? Inclusive o roteiro tem o Zack Penn também. Mas ele foi dirigido e roteirizado pelo Joss Whedon, que é um quadrinista, é um escritor de quadrinhos. E já estava acostumado ali com a parada. E o cara entra e pronto, dirige um super filme. Um filme assim que, e de novo, eu quero fazer um vídeo específico sobre Vingadores um dia. Mas assim, um filme, gente, que é uma aula de como tratar personagem, de como fazer cena de ação, de como tratar a cor, eu sempre digo isso também. A cor do Vingadores 1 2012, a fotografia, eu digo cor, literalmente. A cor, a paleta de cores é a melhor da Marvel até hoje. Ela é super saturada, sabe? Tipo assim, a cor fica explodindo na tua cara. O uniforme do Capitão América, que ninguém gosta, eu adoro. Aquele uniforme que ele... O pessoal diz assim que ele deixa o Capitão mais franzino, né? Um pouquinho mais magro assim. Pô, aquilo ali é quadrinhos puro. Quadrinhos total. Aí todos os personagens desse filme funcionam. A gente tem a substituição do Edward Norton pelo Mark Ruffalo, né? Que eu gosto também, ele se tornou um bom Hulk. E todo mundo funciona. A Viúva Negra, a interação dela, o Gavião Arqueiro, né? Que não tinha tido destaque nenhum anteriormente. Pô, o Homem de Ferro tá estourado, o Capitão tá foda nesse filme, o Thor tá funcionando também. Então assim, o que o Joss Whedon faz? Ele pega os 6 personagens que foram apresentados e dá função pra eles numa trama que funciona do início ao fim. A química do elenco, e os atores são bons, é claro. A química do elenco, sabe? É uma coisa assim, trabalho de fera, sabe? De roteiro e direção. E claro, ele traz o vilão mais querido dessa fase, que é o Loki. Puta vilão também, é tratado como vilão de quadrinhos, então realmente não é um personagem assim pra você, meu Deus, o Loki vai matar todo mundo. Tudo bem, a gente sabe que não vai. É um vilão tipo assim, é um vilão de quadrinhos no primeiro filme da equipe, mas como ameaça ele funciona. E o filme termina numa coisa super quadrinhos, que é a invasão alienígena. Abre um portal em cima de Nova York e desce um monte de Chitauri e pronto, o filme tá feito. Então assim, o filme filmaço. Sabe, é aquilo que a gente chama de escalada. Ele vai escalando. E quando chega no final, mano, na cena que tem os Vingadores reunidos pela primeira vez, com aquela câmera giratória, puta, é foda demais. É foda demais. Por quê? Porque tem construção, porque tem roteiro, porque tem direção, porque tem atuação, tem efeitos. Os efeitos especiais desse filme até hoje, gente. Filme de 2012. É muito melhor que Thor, Amor e Trovão, melhor que Viúva Negra, melhor que Shang-Chi. Não, Shang-Chi tá igual ali. Mas, sabe, melhor que Eternos, por exemplo, em CGI. Então, Vingadores 2012 é uma aula de como encerrar a fase. Mas vamos lá, agora voltando saindo do filme e olhando a fase como um todo. Essa fase, ela tem o que a fase 4 não tem. Ela tem, primeiro, o principal fator, ela tem unidade. Porque ela começa apontando para uma coisa e ela dá um senso de conclusão. Pronto, é como se fosse uma temporada de uma série. Vou aqui ver, aqui é a fase 1. É a primeira temporada do UCM. Ponto. São 6 episódios, né? 6 filmes. Apontando para os Vingadores e forma os Vingadores no final. Pronto, a equipe tá formada no final da fase. E apontando pro Thanos, porque a cena pós-créditos desse filme é o Thanos. Então a gente vê que tem uma unidade, sabe? Tem uma construção. Que é o que qualquer universo compartilhado tem que ter. Não tem pra onde correr. Isso é um universo compartilhado. E a Marvel sabia disso. Então a fase 1, eu acho assim uma fase que, apesar de tropeços e erros, né, se a gente olhar do ponto de vista de público, ela cumpre sua função de apresentar esse universo, formar a equipe principal desse universo, que é os Vingadores, abrir um monte de ponta pro futuro e pronto. Tá entregue a formação dos Vingadores, né? Numa fase, ó, chuchu beleza, que vai só melhorar a partir da fase 2, né? Mas a fase 2 é assunto para outra fita. Bom, eu vou ficando por aqui, meus queridos. Essa é a minha opinião sobre a fase 1 do UCM. Gostaria muito de ouvir a sua opinião nos comentários. Então, por favor, fique à vontade para concordar, discordar, colocar aí qualquer ponto de vista que você queira. Eu sou o K e vou ficando por aqui. Até a próxima, meus queridos agentes.